Alô, alô, minhas amigas, alô, alô, meus amigos aqui do nosso Saraiva Prova. Chegou a vez da melhor disciplina dentro de todo o mundo do direito, chegou a vez do nosso direito penal. Então, muito prazer, aqueles a quem eu não conheço, muito prazer em rever os meus alunos, aqueles que já estão comigo nesta caminhada rumo à sua aprovação no exame de ordem. Eu sou o professor Alexandre Salim, professor de Direito Penal aqui do Saraiva Prova, professor também de toda a nossa segunda fase com penal, com processo penal, com a legislação penal especial. Vamos com tudo então, vamos para a aprovação nesta primeira fase e depois eu te quero comigo na segunda fase. Vem pro penal na segunda fase que eu vou te ajudar a passar nesta prova. Vem comigo para a segunda fase que eu vou te ajudar em breve a estar com esta vermelhinha na mão. E atenção, eu quero que você veja bem todas as minhas dicas desta maratona, porque nós temos uma surpresa nesta maratona. Ao longo desta maratona, eu vou trazer aqui alguma dica e lá no fim, agora da maratona, eu vou te fazer uma pergunta de um assunto que eu vou trazer durante a maratona. O primeiro que acertar vai ganhar, adivinha o quê? Um curso de segunda fase comigo, professor Alexandre Salim, aqui do nosso Saraiva Prova, tá? Vamos juntos então, vamos rumo à sua aprovação. A prova é amanhã. Então, antes de mais nada, eu quero te lembrar que você tem que ser o capitão das suas emoções. Não deixe a ansiedade te controlar, o nervosismo, a insegurança. Você que esteve comigo aqui nas nossas aulas no Saraiva Prova, tenha certeza que você está pronto. Você está pronto, você está pronta. Então controle as suas emoções. Bateu a ansiedade, bateu o nervosismo. Lembra do que eu venho te dizendo durante as nossas aulas. Eu cheiro a flor e eu sopro a vela. Respira fundo, controla e vamos embora. Você tem em torno de 3 minutos para resolver cada uma das questões. Então nós temos que controlar a ansiedade por um lado, nós temos que controlar o tempo por outro lado. Vamos, lembre, sempre ser nós, o capitão, a capitã das nossas emoções. Não se deixe levar pela ansiedade. Você vai conseguir. E depois, em segunda fase, eu vou te ajudar a buscar esta tão sonhada vermelhinha na mão. Como nós já antecipamos, eu e o professor Cris, para você, você não precisa se preocupar neste exame de ordem com o pacote anticrime. Quando nós falamos em pacote anticrime, nós falamos numa lei federal, a Lei 13.964. Esta lei é de dezembro de 2019, mas entra em vigor em janeiro, no dia 23 de janeiro de 2020. Aliás, aproveitando em relação a estas novidades, digamos assim, do final do ano em penal, seja o penal, o processo penal, a legislação penal especial. Além do pacote anticrime, muitos têm me perguntado, e a lei de abuso de autoridade? Porque agora, esqueça a 4898. A nova lei de abuso de autoridade, a 13.869, ela também não cai. Por que que ela não cai? Porque ela entrou em vigor em janeiro de 2020, lá no dia 3. Mas alguns me perguntam sobre o novo 122. Você está ligado no 122? Lembra dos crimes contra a vida. Quais são os crimes contra a vida? Homicídio, 121. Incitação ao suicídio e hoje a automutilação, 122. O infanticídio, 123.
e os crimes de aborto 124 a 128, todos do Código Penal. Estes são os crimes contra a vida. E aproveitando, sempre linkando o penal com o processo penal, eu quero te lembrar que os crimes contra a vida, quando dolosos, são da competência do Tribunal do Júri. Esta competência é constitucional. Artigo 5º, inciso 38, letra D, da Carta Magna. É uma competência constitucional. Então, qual é a competência do Tribunal do Júri? Processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Só que tem uma pegadinha, abra o olho. Isso provavelmente deve cair na parte de processo penal. São os crimes conexos. Os crimes conexos são aqueles que estão em conexão com o doloso contra a vida. Pensa comigo, num contexto de compra e venda de drogas, eles se desentendem e o A puxa a arma e dá um tiro no B. Pois o A vai a júri pelo homicídio doloso e também pelo tráfico. Se ele for o vendedor, pelo tráfico. Pensa comigo, num contexto de estupro, o estuprador, depois de satisfazer a sua lascívia, ele pega a arma, pum! E dá um tiro na cabeça da vítima para não ser reconhecido. Ele vai a júri porque ele praticou um crime doloso contra a vida, só que o estupro também vai. O estupro não é crime doloso contra a vida, é crime contra a dignidade sexual. Só que se ele está no mesmo contexto do doloso contra a vida, o júri atrai tudo. A competência do júri é tão especial que ela julga os dolosos contra a vida e também os conexos. Então vamos lá. Em relação aos dolosos contra a vida, nós temos um novo 122. No dia 26 de dezembro de 2019, houve uma alteração ao artigo 122 do Código Penal. Antes, incitação ao suicídio. Hoje, incitação ao suicídio ou à automutilação. Os alunos têm me perguntado, professor, pode cair a incitação à automutilação? Não! Não pode! Tudo o que entra em vigor depois do dia 2 de dezembro de 2019 não vai cair. Então vamos lá, não vai cair na tua prova. Abuso de autoridade. Por quê? Entra em vigor em janeiro de 2020, não obstante a lei seja de 2019. Não vai cair na tua prova o novo 122 com as mudanças, incitação à automutilação. Lembra do jogo perverso, do jogo suicida chamado Baleia Azul. Lembra? Aquele jogo perverso, aquele jogo suicida que consiste em vários desafios. O último seria uma automutilação ou até uma prática de suicídio. Pois é, aquele que está controlando pela internet o tal Baleia Azul, hoje tem enquadramento próprio. Hoje tem um enquadramento na nova redação do 122. A incitação ao suicídio ou à automutilação. Isso certamente virá no próximo exame, mas não neste. Então estas novidades, abuso de autoridade, o novo artigo 122 do Código Penal com a incitação, a chamada automutilação e, claro, todo o pacote anticrime, nada disto vai cair no teu exame de ordem amanhã. Combinado? Mas vamos passar nesta prova, né? Porque no próximo exame, não tenha dúvida, essas novidades são as novidades que serão exigidas no próximo exame, não neste. Vamos lá então, focando a partir de agora no que vai cair. Com certeza, alguma coisa relacionada à teoria do crime virá na tua prova. Alguma coisa relacionada à teoria geral do crime virá no teu exame de ordem. Você tem que lembrar, antes de mais nada, que o crime não se confunde com a contravenção penal. No Brasil, nós adotamos uma teoria dualista, uma teoria dicotômica, que separa de um lado o crime, chamado também de delito, e do outro a contravenção. Num primeiro momento de escolha do legislador, não há diferença entre crime ou delito e contravenção. É como eu digo durante as aulas, não há diferença ontológica. A ontologia é a ciência que estuda o ser. Não há diferença de essência. Não há diferença de essência, de substância. É uma opção do legislador. Tanto é assim que algumas contravenções, ao longo dos últimos anos, viraram crime.
Dirigir sem habilitação era contravenção, 32 LCP, hoje é crime. Artigo 309 do CTB, a Lei 9.513 de 97, o Código de Trânsito. Por exemplo, o porte de arma era contravenção, hoje é crime pelo Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Por exemplo, cuidado agora, a importunação ofensiva ao pudor era contravenção, hoje é crime. Isso pode cair na tua prova. Por quê? Porque a alteração se deu em 2018, com a Lei 13.718, setembro de 2018. Então eles vão trazer um caso na tua prova em que nós temos um sujeito que está num lugar repleto de pessoas. Muitas vezes caem aquelas questões dentro de um ônibus lotado de passageiros e tá lá o bonito, né? E o bonito, ele entra no coletivo por quê? Porque ele quer satisfazer a sua própria lascívia. Como é que ele faz isso? Se encostando em mulheres. Então ele tá lá, ele se aproveita, ele chega perto, se encosta. Às vezes está lá com ereção, satisfazendo a sua lascívia, se encostando em outras pessoas. Então se encostar, passar a mão de forma libidinosa, isto tudo era a contravenção do artigo 61 da LCP, Lei das Contravenções Penais. Agora é crime. Agora é a importunação sexual do crime, do novo crime, que pode cair do artigo 215-A do Código Penal. Muita atenção para o 215-A, porque ele fala que o crime é praticado contra alguém. Contra alguém pressupõe uma vítima determinada. Contra alguém pressupõe uma vítima específica. Portanto, se cair na nossa prova amanhã, que o bonito está lá sentado no banco da praça pública, se masturbando, por exemplo, mas sem focar a alguém determinado, a uma vítima específica, você vai dizer que é ato obsceno. Você vai dizer que o crime é o do artigo 233 do Código Penal. Se não há uma vítima determinada, não é importunação sexual o novo 215-A. O novo 215-A, ele exige vítima determinada ou um grupo determinado de pessoas. Então, se caísse algo semelhante àquele caso do ônibus de São Paulo. O coletivo está transitando por vias de São Paulo, uma moça está sentadinha, uma passageira, o bacana se coloca do lado dela, abre as calças, põe o pênis para fora das calças e começa a se masturbar e ejacula no pescoço daquela moça. Se a tua vítima na prova é maior e capaz, o teu crime é o 215-A. É a importunação sexual. Agora, muita atenção, porque se a tua vítima ela é vulnerável, por exemplo, menor de 14 anos, quais são os vulneráveis? Menor de 14, doente mental, ou quem de qualquer forma não pode oferecer resistência, uma pessoa que está desmaiada, que está dormindo, que está amarrada, aí você tem estupro de vulnerável. Repito, se a tua vítima é maior e capaz, importunação sexual 215-A. Se a tua vítima é vulnerável, por exemplo, é uma criança, você tem estupro de vulnerável. Outra questão que pode vir na tua prova ligada aos crimes sexuais. O médico, o ginecologista, está atendendo a paciente. Aí ele mente para a paciente que tem que fazer um exame de toque. Mas, na verdade, ele está satisfazendo a sua lascívia, está com ereção. Então ele toca a vagina, ele toca o seio da paciente. Se ele mente que precisa do toque, mas na verdade não precisa, ele está mentindo para obter esta vantagem sexual, para satisfazer a sua lascívia, é o crime do artigo 215, conhecido como estelionato sexual. É a violação sexual mediante fraude. O sujeito pratica um ato libidinoso mentindo, mediante fraude. Ele mente, por exemplo, durante um atendimento por uma cura espiritual. Você só vai obter a cura espiritual se você tocar o meu pênis. Isso é a violação sexual mediante fraude, é o 215. Cuidado, porque se o médico
ele dá uma substância na paciente, aplica alguma substância e a paciente apaga. Aí vai para o estupro de vulnerável, o 217A. Se ele mente para uma paciente, que é maior e capaz, está consciente, é a violação sexual mediante fraude, 215. Agora, se a paciente está vulnerável, por exemplo, ele ministra uma droga na paciente que apaga, é estupro de vulnerável. Tudo isto para te mostrar que algumas contravenções viraram crime ao longo dos últimos anos. Se cair na nossa prova algo relacionado às contravenções, eu quero te lembrar, em primeiro lugar, do artigo 4º da LCP, a Lei das Contravenções Penais. O artigo 4º nos diz que não é punível a tentativa de contravenção. Olha o que eu estou te dizendo. A tentativa dos crimes, em regra, é punível. Há exceções. Não são puníveis, por exemplo, não é punível, por exemplo, a tentativa de crimes culposos. Mas, em regra, o Código Penal pune a tentativa dos crimes. Mas não é punível a tentativa das contravenções. É uma primeira diferença. Uma segunda diferença diz respeito à pena. Porque o crime é punido com reclusão ou detenção. A contravenção é punida com prisão simples ou multa. Uma terceira diferença que você tem que lembrar diz respeito à ação penal. E aí, de novo, eu linko o penal com o processo penal. Nós não temos como fugir disso. Os crimes podem ser processados por ação pública ou privada, conforme o caso. Agora, a contravenção é sempre processada por ação pública incondicionada. Então, lembra que há diferenças, há consequências jurídicas diferentes se for contravenção ou se for crime. Dito isto, e ingressando propriamente na teoria do crime, que certamente estará na tua prova, tu tens que lembrar que conforme prevalece no Brasil, a teoria que explica o conceito estrutural, o conceito analítico do crime, é uma teoria tripartida ou tripartite. Isso significa que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. O crime é formado por tipicidade, ou fato típico, ilicitude, ou antijuridicidade e culpabilidade. Pode ser que você encontre uma tese no fato típico. Pode ser que você encontre uma tese na ilicitude. Pode ser que você encontre uma tese na culpabilidade. Alguns exemplos do que pode estar na tua prova amanhã. O que exclui fato típico ou tipicidade? O princípio da insignificância. O princípio da insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade material. Anota aí, exclui a tipicidade material. Então, quando o sujeito entra no supermercado, ele pega um chocolate que custa R$3 e sai sem pagar, o fato é formalmente típico, porque está previsto em lei como crime. Lei o 155. É crime subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. É crime, formalmente falando. Mas materialmente não é. Por quê? Porque não ofende o bem jurídico de forma tão grave que mereça a intervenção do direito penal. O direito penal não se presta para intervir em ninharias, em questões de somenos importância, em questões insignificantes. Lembra aqui do princípio da subsidiariedade. O que é o princípio da subsidiariedade penal? O direito penal é a última ratio. O direito penal é o último mecanismo. Se outros ramos do direito conseguirem resolver o conflito social de forma satisfatória, você não usa o direito penal. Você só usa, o direito penal só intervém quando outros ramos do direito, o direito civil com a reparação do dano, o direito administrativo com a sanção disciplinar, quando outros ramos do direito não conseguirem resolver de forma satisfatória o conflito social. Então vamos lá, o crime é um fato típico, com ilicitude e com culpabilidade. Por exemplo, o que exclui fato típico ou tipicidade? Princípio da insignificância. Outro exemplo, que exclui fato típico ou tipicidade?
O erro de tipo essencial. O erro de tipo essencial, ou simplesmente erro de tipo, ele está disciplinado no artigo 20 do Código Penal. O agente se equivoca, o erro, ele incide sobre um elemento do tipo. É o caso do caçador que está procurando o bicho na floresta. Ele vê a moita se mexendo e ele pensa, ali está o animal, e pum, toca a bala. Quando ele faz a volta, ele vê que acertou um ser humano que estava agachadinho atrás da moita, fazendo necessidades. Veja, homicídio é matar alguém. Alguém é um ser humano, uma pessoa viva. Se o caçador achou que estava matando um animal, o erro dele incidiu sobre um elemento do tipo, o elemento alguém. Se o erro de tipo for excusável, excusável é desculpável. Chamado também de inevitável. Por que inevitável? Porque não podia ser evitado. Mesmo que o agente tivesse empregado o grau de atenção do homem médio, o erro teria acontecido. O erro de tipo essencial. Quando ele for excusável ou inevitável, ele exclui o dolo e a culpa. E o dolo e a culpa estão dentro do tipo, portanto o fato é atípico. Eu estou te trazendo exemplos de exclusão da tipicidade. Eu te falei no princípio da insignificância, exclui a tipicidade de material. Eu te falei no erro de tipo essencial, excusável ou inevitável, exclui dolo e culpa, tipicidade. Outro exemplo, o crime impossível do artigo 17 do Código Penal também exclui tipicidade. O crime impossível, ele existe quando nós temos uma ineficácia absoluta do meio ou uma impropriedade absoluta do objeto. Ou seja, o meio de execução escolhido pelo agente é absolutamente ineficaz. Por exemplo, a falsificação grosseira. Por exemplo, uma arma defeituosa estragada para matar alguém a tiros. Quando o meio de execução é absolutamente ineficaz, inidôneo, não tem como produzir qualquer resultado lesivo, crime impossível, artigo 17, é uma tese defensiva. Ou quando nós temos uma impropriedade absoluta do objeto. O objeto material do crime não existe. Professor Salim, o que é objeto material? Simples. O objeto material é a pessoa, a coisa sobre a qual incide a conduta criminosa, sobre o que incide o crime. Então, o objeto material, por exemplo, do homicídio é o ser humano. Vamos imaginar o matar o morto, entre aspas isto. Cai na tua prova que o matador de aluguel entra pela janela, vai pé por pé para eliminar uma vítima que está num sofá. A TV está ligada. Ele chega perto e vê que a vítima fechou os olhos. Ou melhor, já estava com os olhos fechados. Aí ele pensa, dormiu, adormeceu no sofá. Melhor para mim. Pum! Facilitou meu trabalho. Só que esta vítima, depois, levada à autópsia, à necropsia, o médico legista diz, já estava morta antes dos tiros, teve um ataque do coração e morreu. Esse, entre aspas, matar o morto é crime impossível, porque homicídio é matar alguém. Não é matar um cadáver, é crime impossível. Exclui tipicidade. Então eu te trouxe exemplos de teses que excluem tipicidade. Princípio da insignificância, erro de tipo essencial, quando é excusável ou inevitável, crime impossível, beleza. Na nossa revisão agora, o que exclui a ilicitude? Você vai abrir o Código Penal no artigo 23. O que exclui ilicitude ou antijuridicidade? São as teses da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento de dever legal, do exercício regular de direito. São teses que excluem a ilicitude ou a antijuridicidade. Ao fim e ao cabo, excluem o crime também, porque ilicitude faz parte do conceito de crime. Fato típico, ilícito e culpável. Então, recapitulando, exemplos de causas que excluem tipicidade, princípio da insignificância, erro de tipo essencial, excusável ou inevitável, o crime impossível, exemplos de causas de exclusão da ilicitude ou da antijuridicidade, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito. Exemplos
de causas que excluem a culpabilidade. Pode ser que caia na tua prova doença mental. Então, o doente mental é inimputável, exclui culpabilidade. Pode ser que caia na tua prova erro de proibição. O erro de proibição está no 21 do Código Penal. Quando o erro de proibição é excusável ou inevitável, ele exclui a culpabilidade ou ele isenta de pena, como está na lei. Então, o erro de proibição, excusável ou inevitável, exclui culpabilidade e isenta de pena. Pode ser que caia o artigo 22 do Código Penal, coação moral irresistível, obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal, são causas de exclusão da culpabilidade. Então, vamos lá. Exemplos de causas que excluem o fato típico. Exemplos de causas que excluem ilicitude. Exemplos de causas que excluem a culpabilidade. Por quê? Porque excluem o crime ao fim e ao cabo. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Exemplos de exclusão do fato típico. Eu te falei no princípio da insignificância. Eu te falei no erro de tipo, excusável ou inevitável. Eu te falei no crime impossível. Exemplos de causas que excluem a ilicitude ou antijuridicidade. Eu te falei em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito. Exemplos de causas que excluem a culpabilidade. Eu te falei em doença mental. Eu te falei no erro de proibição, é o erro que incide sobre a ilicitude do fato. Eu te falei na coação moral irresistível. Eu te falei na obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Bom, feita esta nota introdutória sobre a teoria do crime, coloca na tela pra gente, vamos começar vendo de forma mais concreta como isto vem caindo na tua prova. Eu começo te lembrando que o erro de tipo, ele pode ser erro de tipo essencial ou erro de tipo acidental. O erro de tipo é essencial quando ele incide sobre elemento constitutivo do tipo. O erro de tipo é acidental quando ele incide sobre elemento acessório do tipo. Então, erro de tipo essencial é elemento constitutivo, elemento essencial. Erro acidental incide sobre elemento acidental, elemento acessório. O erro de tipo essencial, como eu já te disse, ele tem fundamento no artigo 20, caput do Código Penal. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. É como eu te disse, você não vai confundir erro de tipo essencial com erro de proibição. Cuidado com a consequência. O erro de tipo essencial, quando for excusável, ou seja, desculpável, ou inevitável, não podia ser evitado, mesmo que o agente tivesse empregado o grau de atenção do homem médio, ele teria acontecido, é inevitável, teria acontecido de qualquer forma. Quando houver um erro de tipo essencial, excusável ou inevitável, exclui o dolo, exclui a culpa, exclui o tipo, não há tipicidade. Lembra que o fundamento, corta para a tela, é o 20 caput do Código Penal. Põe na tela para mim, olha lá. 20 caput. Mas este é o erro de tipo essencial. É aquele erro de tipo que incide sobre elemento constitutivo do tipo. Você não pode confundir com o erro de tipo acidental. O erro de tipo acidental, ele incide sobre elemento acessório. E aqui eu chamo a tua atenção, muito cuidado, porque há várias hipóteses de incidência do erro de tipo acidental. Antes de mais nada, eu quero que tu anotes aí. Erro de tipo acidental nunca exclui o crime e nunca isenta de pena. Como é que é, professor? É isso mesmo. O erro de tipo acidental nunca exclui o crime e nunca isenta de pena. O único erro de tipo que exclui o crime é o erro de tipo essencial. Coloca na tela para mim. Aquele que está no
caput. Olha lá. Este aí exclui o crime, exclui o dolo e a culpa. O essencial. O acidental, voltei para a próxima lâmina, ó. Ele se manifesta de várias formas, mas eu trouxe aqui para vocês duas em especial, que estão ligadas, uma ao erro sobre a pessoa e outra à chamada aberratio ictus. Eu não sei quantas vezes isso já caiu nas primeiras fases dos nossos exames de ordem. Muitas vezes, muitas. Você tem que saber que tanto o erro sobre a pessoa, eu já te mostro o que é quando a gente confunde a sua vítima com outra, quanto a aberratio ictus, que é o erro na execução, é o erro de pontaria, são hipóteses de erro de tipo acidental, então não excluem o crime. Não excluem o crime. Só exclui o crime o erro de tipo essencial, nunca o acidental. O acidental não exclui o crime, não isenta de pena. O agente será punido. Um exemplo de erro de tipo acidental, corta para a tela, olha aí, o erro sobre a pessoa, é um exemplo. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, foi o que eu te disse. Erro acidental não isenta de pena. Erro acidental não exclui o crime. Ponto. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria, olha a palavra queria praticar o crime. Isso significa que você vai verificar o dolo do agente. A pessoa contra quem ele queria praticar o crime. Você vai levar em conta as condições ou qualidades pessoais da pessoa visada, da pessoa desejada, da pessoa pretendida, não as da pessoa que foi atingida. Lembra disso? Se eu quero matar o meu próprio pai, eu vejo uma pessoa de costas e digo, tá ali meu pai. Para mim é o meu pai, porque tem a altura do meu pai, tá de costas, tem o cabelo do meu pai, tá até com uma roupa que eu acho que é do meu pai. Eu chego por trás e, pum, dou um tiro na nuca, a pessoa cai. Quando eu viro o corpo, que burrada. Eu matei uma pessoa muito parecida, só que não é o meu pai. A lei, ela vai te dizer que tu levas em conta as condições ou qualidades pessoais da pessoa visada. E você, na verdade, no exemplo, o agente, eu, visava ao pai. Então é como se tivesse matado o pai. Matou um estranho, matou um terceiro, matou uma pessoa que não é familiar, mas é como se tivesse matado o pai. Então não só o atirador responde por homicídio, como responde pelo chamado parricídio. Ou seja, nós vamos colocar também a agravante de crime contra pai. Só que você tem que saber, corta para a tela, que quando o erro é sobre a pessoa, não há erro de pontaria. Aqui não existe erro de pontaria. Aqui o agente se engana de vítima. Ele troca a vítima. Pessoal, imaginem que amanhã cai na prova que o atirador mata o gêmeo. Ele queria matar o A. Só que o A é gêmeo do B e ele mata o B. Não tem erro de pontaria. Ele se engana de vítima. Ele troca a vítima, mas não erra a pontaria. Põe na tela. Isso é erro sobre a pessoa. É uma hipótese de erro de tipo acidental. E você não pode confundir esta hipótese, erro sobre a pessoa, com a aberratio ictus, que é o erro na execução. O que diz o 73? Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, é o erro de pontaria. O agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa porque ele errou a pontaria. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no que nós acabamos de ver, no parágrafo 3º do 20. Vem aqui comigo. E o que diz o parágrafo 3º do 20? Que você leve em conta as condições ou qualidades pessoais da pessoa visada. Não as da pessoa atingida, as da pessoa visada. Só que pode ser que o atirador, no erro de pontaria,
Acerte em quem ele queria acertar e também, por erro de pontaria, um terceiro. Um terceiro inocente está passando lá perto. Aí, põe na tela, vem a parte final do 73. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do 70. E o que nos diz o 70? Concurso formal de crimes. O concurso formal de crimes, quando for um concurso formal de crimes próprio, quando for um concurso formal de crimes perfeito, e atenção, uma dica extra da nossa maratona será o concurso de crimes, que vai estar na tua prova amanhã. Concurso material, concurso formal, crime continuado. Se ainda não está, você olha lá no Instagram do Saraiva Prova, logo, logo, a nossa equipe já está colocando ali. Concurso de crimes. O concurso formal existe quando, mediante uma só ação ou omissão, ele pratica 2 ou mais resultados. Um tiro, ele acaba acertando 2 vítimas, a visada e a não pretendida. O que diz a lei? O juiz pega uma pena e aumenta de um percentual que está na lei, que é de 1/6 até metade, conforme o número de vítimas. Então, se forem 2 vítimas, o juiz pega a pena do crime mais grave. Por exemplo, pode ser que ele tenha matado uma e ferido outra. Pega a pena do homicídio e aumenta de 1/6. É o critério da exasperação. É assim que o juiz resolve o concurso formal de crimes. Então, o que você tem que lembrar? Uma coisa é o agente confundir a sua vítima com outra. É o erro sobre a pessoa. Outra coisa é o erro de pontaria. Então agora o A quer matar o irmão dele. Ele vê o irmão dele. Não tem dúvidas que é o irmão dele. Ele atira para matar o irmão, só que erra a pontaria. Erra a pontaria e acerta uma terceira pessoa que não é parente dele. Ele vai responder por homicídio como se tivesse matado o irmão, o fratricídio. Então, insídia agravante de crime contra irmão. Por quê? Porque nos 2 casos, erro sobre a pessoa e aberratio ictus, erro na execução, erro de pontaria, nos 2 casos, nós levamos em conta as condições ou qualidades pessoais da pessoa avisada. Coloca na tela. Se tiver erro de pontaria, você já sabe, é aberratio ictus, é erro na execução. Bom, lembra, portanto, erro sobre a pessoa, o agente confunde a sua vítima com outra. Não há erro de pontaria. Esse é o erro sobre a pessoa. Agora, no erro na execução, na aberratio ictus, há erro de pontaria. O agente não confunde a sua vítima com outra. Tá? Lembra disso. Bom, nós temos que ver como a banca FGV ela está cobrando esse tipo de coisa. Você está curtindo a nossa revisão? Você está gostando do penal? Não tem como não ser apaixonado pelo penal, né? Então eu quero te convidar, vem fazer a segunda fase comigo. Aí embaixo no teu vídeo já tem o link para a pré-inscrição. Vem fazer a segunda fase comigo e eu vou te ajudar a buscar essa vermelhinha, tá? Põe na tela para mim. A banca, olha lá. Essa aqui caiu no 30º. A Regina dá à luz seu primeiro filho, o Davi. Logo após realizado o parto, ela, sob a influência do estado puerperal, comparece ao berçário da maternidade no intuito de matar o Davi. Então vem aqui comigo. Você tem que lembrar que a banca está narrando, em tese, um infanticídio. Por quê? Infanticídio significa matar o próprio filho influenciado pelo estado puerperal, durante ou logo depois do parto. O estado puerperal é uma perturbação de ordem psicológica que acomete algumas mulheres em face das dores do parto. Algumas mulheres, em face das dores do parto, desenvolvem uma perturbação mental e acabam projetando a culpa na criancinha, no inocente que está nascendo ou acabou de nascer, como se fosse responsável pela dor que ela está sentindo. Então algumas mulheres vão além e querem matar o filho, influenciadas pelo estado puerperal.
Isto se chama infanticídio, é um crime doloso contra a vida que vai a júri. Está no artigo 123 do Código Penal. Põe na tela. Então nós já sabemos que a dona Regina, influenciada pelo estado puerperal, ela quer matar o Davi, o filho dela, que acabou de nascer. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela, com uma corda, asfixia o Bruno, filho recém-nascido do casal Marta e Rogério, causando-lhe a morte. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado pela asfixia, com causa de aumento de pena pela idade da vítima. Veja então, ela foi denunciada por homicídio qualificado. Diante dos fatos acima narrados, o advogado, a advogada de Regina, em alegações finais, a primeira fase do procedimento do júri, deverá requerer. Letra A. O afastamento da qualificadora, devendo Regina responder pelo crime de homicídio simples, com causa de aumento, diante do erro de tipo. Letra B. A desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro sobre a pessoa, não podendo ser reconhecida a agravante pelo fato de quem se pretendia atingir ser descendente da agente. Letra C. A desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro na execução, aberratio ictus, podendo ser reconhecida a agravante de o crime ser contra descendente, já que são consideradas as características de quem se pretendia atingir. Letra D. A desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro sobre a pessoa, podendo ser reconhecida a agravante de o crime ser contra descendente, já que são consideradas as características de quem se pretendia atingir. Eu tenho certeza que você não erraria essa questão. Pensa comigo. Ela, a Regina, está influenciada pelo estado puerperal. Ela acaba matando uma criança, achando que está matando o seu próprio filho. Ela mata o bebê errado, é um erro sobre a pessoa, não tem erro de pontaria ali. Então você, põe na tela para mim, já sabe que não pode ser aberratio ictus. Você já elimina a letra C. Não pode ser erro na execução, não tem erro de pontaria. Ela confunde a vítima com outra. Ela mata um bebê achando que é o filho dela. Então você já sabe que é erro sobre a pessoa. E você sabe também que no erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, você leva em conta as condições ou qualidades pessoais da pessoa visada, da pessoa pretendida. Na cabeça dela, Regina, ela estava matando o próprio filho, que na verdade, no entanto, no mundo real era filho de um outro casal. Então, ela vai responder, põe na tela, por favor, não por homicídio. Ela vai responder por infanticídio. O promotor denunciou por homicídio qualificado. O advogado tem que pedir a desclassificação. Ela não pode responder por homicídio, porque na cabeça dela, influenciada pelo estado puerperal, ela achou que estava matando o próprio filho. Se nós levarmos em conta as condições ou qualidades pessoais dela, da pessoa que ela pretendia atingir, o próprio filho, ela vai responder por infanticídio. Então você já elimina a letra A, porque não há homicídio, mas infanticídio. Você já elimina a letra C, porque não há erro na execução, aberratio ictus. O que há erro sobre a pessoa, você já sabe a diferença agora. Nós ficamos entre a B e a D. Qual é o problema? Na D, D de dado, é que nós não poderíamos considerar as características da vítima para agravar o crime. Pensa comigo. Uma questão básica na teoria da pena, e se você esteve comigo durante toda a maratona, o esquenta maratona comigo foi todo sobre teoria da pena. E um aspecto em que eu bati na nossa live lá no esquenta maratona foi: cuidado com bis in idem. Vamos fugir do bis in idem. Se nós já estamos punindo a Regina pelo infanticídio, e infanticídio é matar o próprio filho, nós já estamos considerando filho como elementar do crime. Então eu não posso usar de novo o filho como agravante. Isto é bis in idem. A sentença estaria nula do juiz. Então põe na tela. Você já elimina a letra D de dado. Por quê? Porque não existe agravante de crime contra filho.
Porque já é da essência do infanticídio ser crime contra filho. Tá? Pronto, você já mata a questão. Joia? Bom, não esqueça que nós, ao final desta minha revisão, daqui a pouquinho, nós vamos fazer um sorteio de um curso integral de segunda fase em penal comigo. Como eu te disse, eu vou te ajudar a passar. Vem fazer penal comigo. Nós vamos sortear para aquele que, em primeiro lugar, responder a uma questão que eu vou lançar ao final, de algo que eu falei ou vou falar durante esta nossa revisão aqui da maratona. Combinado? Vamos lá então. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva na segunda fase, faça a pré-inscrição, você olha ali embaixo do vídeo, está aparecendo ali o link, vem comigo para a segunda fase. Põe na tela e vamos seguir a nossa revisão. Bom, eu quero trabalhar contigo agora o concurso aparente de normas penais. O concurso aparente de normas penais, ele existe quando aparentemente duas ou mais normas penais incidem sobre o mesmo fato. Por exemplo, você está passando de carro e vê uma cena, o A levantando a mão com a arma e disparando, o B colocando a mão no peito e caindo. O que você acabou de ver? Você pode estar me dizendo, professor, é homicídio. É, pode ser. Será que não poderia ser latrocínio? Poderia também, né? Então matar para roubar. Aliás, será que tem crime? E se o atirador estava agindo em legítima defesa? Pois é, né? Aliás, será que isso aí interessa para o penal? Será que não era cena de um filme? Aparentemente, nós temos várias incidências sobre aquele fato. Como é que nós vamos resolver este conflito que é aparente? Porque, na realidade, só uma norma vai incidir. Põe na tela, com princípios. O princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade, o princípio da consunção-absorção e o princípio da alternatividade. O que nos ensina a especialidade? Ela nos ensina que a norma especial afasta a norma geral. Lei especial afasta a lei geral. Lei especial é a que contém todos os elementos da geral e acrescenta outros que são os elementos especializantes. Homicídio é matar alguém. E infanticídio é matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal durante ou logo depois do parto. Pronto. Eu peguei o matar alguém, a lei geral, e coloquei filho, parto e estado puerperal. Pronto. Eu transformei o homicídio em infanticídio. Não interessa a lei mais grave na especialidade. Interessa a lei especial. A lei especial prevalece sobre a geral, ainda que a especial seja menos grave. Não interessa a gravidade, põe na tela, no princípio da especialidade. O que interessa é a lei especial. O segundo princípio é o princípio da subsidiariedade. Agora interessa a gravidade. Uma norma mais grave acaba afastando uma norma menos grave, quando ambas ofendem o mesmo bem jurídico. Então, por exemplo, você pode encontrar esta subsidiariedade expressa na lei, ou ela pode ser tácita. Ela vem da interpretação de dois tipos penais, por exemplo. Se você ler a importunação sexual do artigo 215-A do Código Penal, você verá uma pena de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. O que está dizendo a lei? Está dizendo, importunação sexual, artigo 215-A, eu só incido se não houver crime mais grave que eu. Em outras palavras, só há importunação sexual se não houver estupro e nem estupro de vulnerável. Veja, a importunação sexual é subsidiária em relação aos crimes sexuais mais graves. Esta é a ideia, põe na tela, de uma subsidiariedade. A consunção ou absorção nos traz a ideia de que o crime meio é absorvido pelo crime fim. O crime meio é absorvido pelo crime fim. A consunção ou absorção, ela pode cair em várias hipóteses. Uma delas é o chamado crime progressivo. Para praticar um crime, necessariamente eu tenho que praticar outro.
Esse é o crime progressivo. Para praticar um crime, necessariamente eu tenho que praticar outro. Eu não posso matar sem antes ferir. Pronto, a lesão está absorvida pelo homicídio. Eu não posso furtar numa residência sem antes violar o domicílio. Pronto, a violação de domicílio está absorvida pelo furto. Isto é crime progressivo. E você não pode confundir crime progressivo com progressão criminosa. Cuidado! Progressão criminosa pressupõe mudança do dolo. Progressão criminosa pressupõe mudança do dolo do agente. Pensa comigo. Dentro de um mesmo contexto fático, você tem uma briga de bar. O A começa a ofender o B. Seu isso, seu aquilo. O A está praticando injúria, é crime. Aí o A diz assim, sabe de uma coisa? Eu vou dar um soco nesse cara. Aí no mesmo contexto o A vai, pum, dá uma bocha no B. Pronto, já tem lesão. Quando o B está no chão, o A diz, sabe de uma coisa? Pega a arma, pá! O promotor não vai denunciar o A por injúria, lesão e homicídio. Vai denunciar só por homicídio. Se tudo aconteceu dentro do mesmo contexto fático, os crimes anteriores estão absorvidos pelo mais grave. Há uma mutação do dolo do agente na progressão criminosa. O dolo começa a ficar mais grave, mais intenso ao longo da execução do crime menos grave. Então não confunda crime progressivo com progressão criminosa. A grande diferença está no dolo da origem. No crime progressivo, lá na origem, ele sempre quis o crime mais grave. Na progressão criminosa, na origem, ele queria o menos grave. Durante a execução do menos grave, da injúria, ele decidiu praticar o mais grave, o homicídio, por exemplo. Tá? Pode ser que caia a súmula 17 do STJ. Anota aí, súmula 17 do STJ. Se o sujeito pratica um crime de falsificação de documento, um falso, como nós chamamos em direito penal, para obter uma vantagem ilícita, praticar um estelionato lá na frente, o crime meio está absorvido pelo crime fim. Então, se cair na tua prova, ele falsifica a assinatura da vítima no cheque e pratica um estelionato com esse cheque, ele só responde pelo estelionato. Porque o crime meio está absorvido pelo crime fim. É a súmula 17 do STJ. Tá? Põe na tela. Um último princípio é o da alternatividade, que serve para resolver conflito nos chamados tipos mistos alternativos. Como é que é, professor? Tipos mistos alternativos? É, tipos mistos alternativos. Pessoal, quando o crime tem um só verbo, matar alguém, um verbo, matar, é um tipo simples. Quando o tipo tem mais de um verbo, é um tipo misto. Se você pegar o tráfico de drogas, nós temos 18 verbos nucleares. 18! E convenhamos, ali naquele contexto fático, o traficante ele vai incorrer em vários verbos. Por exemplo, ele transporta a droga, transportar é crime. Depois ele prepara a droga para vender, preparar é crime. Depois ele guarda a droga, guardar é crime. Depois ele expõe à venda, expor à venda é crime. E só então ele vende, vender é crime. Se tudo aconteceu dentro do mesmo contexto fático, ele não é 5 vezes traficante, é uma vez só. Põe na tela. Isto é o princípio da alternatividade. Ou seja, por ele nós vamos resolver conflito nos chamados tipos mistos alternativos. O sujeito, pelo princípio da alternatividade, responde por um só crime. Ainda que ele viole vários verbos, dentro do mesmo contexto, ele praticou um só crime. Tá? Põe na tela. Você já tem noção do conflito aparente de normas penais. Pois bem, olhem como a FGV, ela questiona isto. Caiu no 29. Inconformado com o comportamento de seu vizinho, que insistia em importunar sua filha de 15 anos, o Mário resolve dar-lhe uma lição e desfere 2 socos no rosto do importunador. Nesse momento, com o escopo de nele causar diversas lesões. Durante o ato, entendendo que o vizinho ainda não havia sofrido na mesma intensidade do constrangimento da sua filha, decide matá-lo com uma barra de ferro, o que vem efetivamente a acontecer.
Descobertos os fatos, o Ministério Público oferece denúncia em face de Mário, imputando-lhe a prática dos crimes de lesão corporal dolosa e homicídio em concurso material. Durante toda a instrução, Mário confirma os fatos descritos na denúncia. Considerando apenas as informações narradas e confirmada a veracidade dos fatos expostos, a advogada de Mário, sob ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento de que Mário pode ser responsabilizado. Você está vendo? É assim que vem na tua prova, vem um caso da vida real. Só que você vai ter que dizer qual é o princípio. Nós temos o Mário, dentro do mesmo contexto fático, querendo bater na vítima. É o dolo dele. Durante a execução do crime menos grave, ele muda o dolo e então decide praticar o mais grave. Ele começa querendo bater. Na origem, ele não queria matar, ele queria bater na origem. Durante a agressão, ele resolve matar. Isto é o quê? Isto é progressão criminosa, que é um reflexo do princípio da consunção ou da absorção. Corta para a tela, observem quais são as alternativas trazidas pela FGV. Letra A. Apenas pelo crime de homicídio, por força do princípio da consunção, tendo ocorrido a chamada progressão criminosa. Letra B. Apenas pelo crime de homicídio, por força do princípio da alternatividade, sendo aplicada a regra do crime progressivo. Letra C. Apenas pelo crime de homicídio, com base no princípio da especialidade. Letra D. Pelos crimes de lesão corporal e homicídio em concurso formal. E aí, pessoal? Vocês vejam que depois da explicação fica fácil, né? Qual é a diferença entre crime progressivo e progressão criminosa? Tem várias, mas a principal é o dolo da origem. No crime progressivo, desde a origem, ele cria o mais grave. Na progressão criminosa, na origem, ele cria o menos grave. Durante a execução do menos grave, é que ele resolve praticar o mais grave. Então a resposta passa pela progressão criminosa, que está ligado ao princípio da consunção ou absorção. Põe na tela, gabarito, olha lá, Argentina. Boa essa, né? Vamos lá então, seguindo na nossa revisão, eu quero te lembrar que algo que sempre cai é o tempo e o lugar do crime. Você tem que saber quando o crime é praticado. O que diz a lei, artigo 4º do Código Penal, para o tempo do crime. Você tem que saber onde o crime é praticado. Então, o que diz a lei para o lugar do crime. Tempo do crime, lugar do crime. Põe na tela. Para você saber, em primeiríssimo lugar, olha lá. O tempo do crime, ele adota a teoria da atividade. O lugar do crime é a teoria da ubiquidade. O que é isso aí, professor? Não estou entendendo. A atividade, pensa comigo. A atividade significa que você vai verificar o momento da atividade, o momento da ação ou omissão. A atividade. A atividade é o momento da prática da conduta, da ação, da omissão da atividade. Ubiquidade significa que você vai levar em conta uma teoria mista. Ubiquidade é tanto a atividade quanto o resultado. Então, se eu entender que vale, para minha resposta, tanto o lugar da prática do crime quanto o lugar da produção do resultado do crime, ubiquidade. Põe na tela. O nosso Código Penal, para resolver o tempo do crime, traz a teoria da atividade. Para resolver o lugar, a teoria da ubiquidade. Mas onde é que isso aí está, professor? Aqui, ó. O artigo 4º do Código Penal nos traz o tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, pessoal, o que interessa é o momento da atividade. É por isso que para o tempo do crime, você trabalha a teoria da atividade. O que vale é o momento da ação ou da omissão. Agora, cuidado, porque a pegadinha vai estar na súmula 711 do STF. A lei penal mais grave
Aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Um exemplo de crime permanente é o caso do cárcere privado. Então, sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro são crimes permanentes. Crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Enquanto a vítima está no cativeiro, o crime está sendo praticado. A consumação se prolonga no tempo. A consumação só é interrompida quando a vítima é resgatada. Enquanto ela está no cativeiro, o crime está acontecendo. Portanto, se entrar em vigor uma lei mais grave durante o tempo em que a vítima está no cativeiro, você aplica a lei mais grave, põe na tela, com fundamento na súmula 711. Veja, se a lei mais grave ela entra em vigor antes de cessar a permanência, aplique a lei mais grave. Se quando ele colocou a vítima no cativeiro, vamos lá, a pena é 1, durante o cativeiro a pena vira 10, aplica 10. Se quando ele coloca a vítima no cativeiro, ele tem 17, e durante o cativeiro ele completa 18, você vai aplicar o Código Penal, não o ECA. Lembra, põe na tela da súmula 711, tá? Por outro lado, o lugar do crime está no artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Observe que o artigo 6º diz que o lugar do crime é tanto o lugar da atividade, ação ou omissão, quanto o lugar da produção do resultado. Ou seja, o artigo 6º ele vai trabalhar com a teoria mista, com a teoria da ubiquidade. A teoria mista ou da ubiquidade. Tá? É por isso que eu te trago o nosso grande macete, luta. Se você já esteve comigo durante as nossas aulas, você já sabe disso. L-U-T-A. L de lugar, U de ubiquidade. T de tempo, A de atividade. Isso cai toda hora. Se eles perguntarem lugar do crime, como é que o senhor disse a luta? Lembra da luta que tu tens para passar nessa prova, de todo o teu esforço, das tuas abnegações. Lembra de tudo, todo o teu sacrifício, a tua luta para buscar esta vermelhinha na mão. L de lugar, U de ubiquidade. T de tempo, A de atividade. Põe na tela. Luta. Para o lugar do crime, teoria da ubiquidade. Para o tempo do crime, teoria da atividade. E a banca FGV, sempre ela. Vamos lá! A banca vai, esse aqui caiu no 29, dizer que no dia 5 de 10 de 2018, o Lúcio, com o intuito de obter dinheiro para adquirir uma moto em comemoração ao seu aniversário de 18 anos, que aconteceria em 9 de 10 de 2018. Então veja, o Lúcio tem 17. Ele no dia 9 completa 18. Vamos lá. Ele sequestra o Danilo, com a ajuda de um amigo ainda não identificado. No mesmo dia, a dupla entra em contato com a família da vítima, exigindo o pagamento da quantia de R$50 mil para sua liberação. 2 semanas após a restrição da liberdade da vítima, então veja, o fato aconteceu dia 5. Dia 9, ele completou 18. E agora vai dizer 2 semanas depois. Ou seja, ele já tem 18. 2 semanas após a restrição da liberdade da vítima, período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a família da vítima, exigindo o pagamento do resgate, a polícia encontrou o local do cativeiro e conseguiu libertar o Danilo, encaminhando de imediato Lúcio à delegacia. Em sede policial, Lúcio entra em contato com o advogado da família. Considerando os fatos narrados, o advogado de Lúcio, em entrevista pessoal e reservada, deverá esclarecer que sua conduta, letra A, não permite que seja oferecida a denúncia pelo MP, pois o Código Penal adota a teoria da ação
para a definição do tempo do crime, sendo lúcio e inimputável para fins penais. B. Não permite que seja oferecida a denúncia pelo órgão ministerial, pois o Código Penal adota a teoria do resultado para definir o tempo do crime. E, sendo este de natureza formal, sua consumação se deu em 5/10/2018. Letra C. Configura fato típico, ilícito e culpável, podendo lúcio ser responsabilizado na condição de imputável pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma consumada. Letra D. Configura fato típico, ilícito e culpável, podendo lúcio ser responsabilizado na condição de imputável pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma tentada, já que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois não houve obtenção da vantagem indevida. Olha que questão boa. Essa questão trabalha tempo do crime, só que com observância da pegadinha. A pegadinha é a súmula 711 do STF. Como é que eu te disse? Se durante a permanência, e aí já vem a dica, quando a vítima está no cativeiro, você tem permanência, o crime está sendo praticado. Se durante a permanência entra em vigor uma lei mais grave, e pessoal, a pessoa completando 18 passa a ser imputável, o Código Penal é mais grave que o ECA. Claro, o ECA pune o adolescente infrator com medida socioeducativa. Então cuidado, vale a inteligência da súmula. Durante o cativeiro ele completou 18? Completou. Então ele é imputável. Ele tem que ser denunciado pelo Ministério Público, porque ele praticou fato típico, ilícito e culpável. Só que exige outro conhecimento da sua parte. O crime de extorsão mediante sequestro está tentado ou consumado? Você tem que lembrar da diferença entre crime material e crime formal. A diferença é que no crime material eu preciso do resultado para consumação. E no crime formal eu não preciso do resultado para consumação. Anota aí a súmula 96 do STJ. O crime de extorsão, artigo 158, e também o de extorsão mediante sequestro, 159, que é o caso da questão, eles se consumam independentemente da obtenção da vantagem. Por quê? Porque são formais. Então, no momento em que eles colocaram a vítima no cativeiro com o intuito de exigir dinheiro, extorquir a família da vítima, o crime se consuma, mesmo que eles nunca venham a obter a vantagem, porque é crime formal. Põe na tela. Isso significa que o nosso gabarito é Canadá. Olha lá. Lúcio praticou o fato típico, ilícito e culpável, o crime está consumado. É crime formal. Próxima. Vamos lá. Tentativa abandonada. Isso cai tanto, pessoal. Qual é a diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? Tentativa abandonada é o gênero. Desistência voluntária e arrependimento eficaz são as espécies. Na desistência voluntária, o agente desiste voluntariamente de prosseguir na execução do crime. Por quê? Porque ele não chegou até o fim. Ele não esgotou o processo executório, ele não chegou até o fim, então ele pode parar, ele pode desistir. É por isso que nas minhas aulas eu te digo, desistência voluntária está relacionada, atrelada a um comportamento negativo, ao não fazer, ao não prosseguir. Porque, como eu não cheguei até o fim, eu ainda tenho tempo, eu tenho como desistir. Põe na tela. É diferente o arrependimento eficaz. Porque agora eu já cheguei até o fim. Ou seja, eu já esgotei o processo executório. Portanto, agora não basta eu parar. Agora não basta um comportamento negativo, um não fazer. Agora precisa de um comportamento positivo, um fazer. Porque eu tenho que tomar uma providência para impedir a consumação. Se eu simplesmente parar, o crime se consuma. Eu tenho que tomar uma providência. Por exemplo, chamar a ambulância, levar a vítima para o hospital. Põe na tela. Eu vou tomar uma providência para impedir a produção do resultado. Tá?
Nos dois casos, pessoal, o agente, ele só responde pelos atos praticados. É o final do artigo 15. Olha lá, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Veja, nos dois casos, ele só responde pelos atos já praticados. Pessoal, se eu entrei na casa da vítima para furtar, dentro da casa eu começo a ver as coisas e noto que a vítima é tão pobre quanto eu e aquilo me toca e eu desisto e vou embora sem levar nada, desistência voluntária. Eu só respondo pelos atos já praticados. Violação de domicílio para mim. Se eu dei um tiro na vítima, ela está agonizando no chão, eu não posso simplesmente parar porque ela vai morrer. Mas aquilo me toca de uma tal forma, eu vejo, pô, que burrada que eu fiz, pego a vítima, levo para o hospital e salvo a vida dela. Veja, eu tenho que tomar uma providência e impedir a produção do resultado. Aí eu respondo por lesão corporal. Em outras palavras, você apaga o crime que eu queria na origem, o mais grave. E eu respondo por aquilo que, aspas, sobra, pelo crime remanescente, põe na tela, pelos atos já praticados. Tá? Bom, você não pode confundir o arrependimento eficaz com arrependimento posterior, que está no artigo 16, que é uma causa de diminuição da pena. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. O crime tem que ser sem violência ou grave ameaça à vítima. Se o dano for reparado até o recebimento da denúncia, redução da pena. Este é o arrependimento posterior. E a nossa banca, ela pede assim, olha lá. Durante a madrugada, o Lucas ingressou em uma residência e subtraiu um computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro da casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Assustado, ele o empurrou e conseguiu fugir com a coisa subtraída. Muita atenção, porque este, só para você lembrar, a questão não passa por aí na resposta, mas só para você lembrar, este é o famoso roubo impróprio. No roubo impróprio, nós temos uma violência ou grave ameaça contra a vítima depois da subtração, porque ele quer garantir o êxito da subtração, a impunidade do crime, ou ele quer ficar com a coisa para si. Você me entende? Então, roubo impróprio. Depois da subtração, ele vê a vítima, empurra a vítima que cai e ele foge levando o bem. Põe na tela. Olha lá, seguindo. Na manhã seguinte, arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono, o que efetivamente veio a ocorrer. O proprietário, revoltado com a conduta anterior de Lucas, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido. Intimado pelo delegado para comparecer em sede policial, Lucas, preocupado com uma possível responsabilização penal, procura o advogado da família e solicita esclarecimentos sobre a situação jurídica, reiterando que já no dia seguinte devolvera o bem subtraído. Bom, deixa eu parar aqui um pouquinho. Você tem que lembrar do momento da consumação do furto e do roubo. A diferença é que o roubo precisa de violência ou grave ameaça, mas o fundamento teórico dos dois crimes é o mesmo. A consumação se dá quando da inversão da posse do bem. Não precisa de posse mansa, pacífica, desvigiada. Pode ser uma posse por breve tempo, pode ter perseguição imediata e recuperação da coisa logo em seguida, pouco importa, inverteu a posse. Ou seja, saiu da posse da vítima e veio para a posse do agente, consuma o furto ou, se essa inversão da posse é com violência ou ameaça, o roubo. Aliás, no roubo tem súmula. Anota aí. É a súmula 582 do STJ. Tá? O fundamento teórico, se você é meu aluno aqui no Saraiva Prova, você já sabe.
é a teoria da apreensio ou amócio. Escreve amótio, né? É o fundamento teórico. Mas lembra, inversão da posse. Então, o furto está consumado. Porque ele devolveu só no dia seguinte. Põe na tela. No dia seguinte, significa que o furto está consumado. Tá? Na ocasião da assistência jurídica, a advogada deverá informar a Lucas que poderá ser reconhecido ou reconhecida. Letra A desistência voluntária, havendo exclusão da tipicidade de sua conduta. B. O arrependimento eficaz, respondendo o agente apenas pelos atos até então praticados. Letra C. O arrependimento posterior, não sendo afastada a tipicidade da conduta, mas gerando aplicação de causa de diminuição de pena. Letra D. A atenuante da reparação do dano, apenas, não sendo, porém, afastada a tipicidade da conduta. E aí, pessoal? Pessoal, cabe neste caso desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Aqui vai um macete para você. Sempre que na questão cair que houve consumação, não cabe nem desistência voluntária e nem arrependimento eficaz. Porque na desistência voluntária ele não prossegue na execução do crime. Então o crime não chega até o fim, não consuma. E no arrependimento eficaz ele toma uma providência para impedir a consumação, a produção do resultado. No caso do nosso amigo Lucas ali, ele consumou o furto, porque ele só devolveu o bem no dia seguinte. Põe na tela. Então não pode ser a letra A, que fala de desistência voluntária. Não pode ser a letra B, porque o arrependimento eficaz pressupõe que ocorra antes da consumação. A letra C diz assim, o arrependimento posterior. Pode ser, né? Pode ser porque é uma causa de diminuição de pena. Não sendo afastada a tipicidade da conduta, mas gerando aplicação de causa de diminuição de pena. Qual é o problema da letra C? Nós temos uma causa de redução de pena. Só que você não pode fazer incidir o arrependimento posterior, porque o artigo 16 pressupõe que não exista violência ou grave ameaça à vítima. E não te esqueças, ali na questão, o Lucas empurra a vítima para sair correndo para ter o bem para ele. Se tem violência, bom, já falta um requisito, põe na tela do 16. Então só sobrou a letra D. Por que a letra D ela é o nosso gabarito? Atenuante da reparação do dano, apenas, não sendo, porém, afastada a tipicidade, porque o crime está consumado. Então o agente vai responder, no caso, pelo roubo impróprio, com a redução da pena pela atenuante da reparação do dano. Veja, nós temos o arrependimento posterior como causa de redução da pena, também pela reparação do dano. Mas o arrependimento posterior pressupõe que não exista violência. E no caso tem, porque ele empurra a vítima. Então só sobra a letra D. Uma atenuante genérica que está no artigo 65, 3B de Brasil do Código Penal. Põe na tela. Dinamarca é o nosso gabarito. Legal, né? Bom, outra questão que diz respeito à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz, ela caiu no 27º. Vamos lá. No dia 5 de março de 2015, Vinícius, 71 anos, insatisfeito e com ciúmes em relação à forma de dançar de sua esposa Clara, 30 anos mais nova, efetua disparos de arma de fogo contra ela, com a intenção de matar. Arrependido, após acertar 2 disparos no peito da esposa, Vinícius a leva para o hospital, onde ela ficou em coma por uma semana. No dia 12 de março de 2015, porém, Clara veio a falecer, em razão das lesões causadas pelos disparos da arma de fogo. Ao tomar conhecimento dos fatos, o MP ofereceu denúncia em face de Vinícius, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, homicídio, parágrafo 2º é o qualificado, inciso 6º,
do Código Penal, que seria o feminicídio. Uma vez que, em 9 de março de 2015, foi publicada a Lei 13.104, que previu a qualificadora antes mencionada, pelo fato de o crime ter sido praticado contra a mulher por razão de ela ser do gênero feminino. Só por favor, veja o dia do tiro, dia 5, né? Então, os tiros aconteceram no dia 5. A Clara morreu no dia 12. O feminicídio entrou em vigor no dia 9. Essa questão é interessante porque ela traz tanto a tentativa abandonada quanto a questão de lei penal no tempo de novo. Você tem que entender que uma coisa é um crime ser instantâneo. Outra coisa é um crime ser permanente. Crime instantâneo é o que se consuma em um momento determinado. A consumação não se prolonga no tempo. Crime permanente, como eu já te disse, é aquele cuja consumação se protrai, se prolonga no tempo. Bom, o homicídio não é crime permanente. Cárcere privado é crime permanente. Sequestro é crime permanente. Extorsão mediante sequestro é crime permanente. Agora, homicídio é crime instantâneo. Então, se no dia do tiro o atirador tem 17 anos, a vítima fica um mês no hospital, e no dia da morte ele já completou 18, você aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente. No dia do tiro, ele tinha 17. Teoria da atividade. Luta, TA, tempo do crime e atividade. Artigo 4º do Código Penal. O homicídio é crime instantâneo, então põe na tela. No momento do tiro do Vinícius, olha lá, você tem que o tiro foi no dia 5. Ainda que a Clara tenha morrido no dia 12, você leva em conta a atividade, a ação ou omissão, foi dia 5. Então não pode, pessoal, ser aplicada a qualificadora do feminicídio, porque a qualificadora do feminicídio, ela só entrou em vigor depois do dia 9. Porque senão, pessoal, nós estaríamos retroagindo uma lex gravior contra o réu. Qualificador é pior para o réu, é o que nós chamamos de lex gravior, que não pode retroagir. Sempre que a lei é ruim para o réu, daqui para frente. Então, se o tiro foi dia 5 e a qualificadora nasceu no dia 9, não pode retroagir para abarcar fatos anteriores. Isto ofende a Constituição. Isto ofende o artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal não retroagirá, vírgula, salvo para beneficiar o réu, não para prejudicar. Artigo 5º, direito e garantia fundamental. Põe na tela. E aí segue a questão. Durante a instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, antes da pronúncia, todos os fatos são confirmados, pugnando o Ministério Público pela pronúncia nos termos da denúncia. Em seguida, os autos são encaminhados ao advogado de Vinícius para manifestação. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Vinícius poderá, no momento da manifestação para a qual foi intimado, pugnar pelo imediato, letra A, reconhecimento do arrependimento eficaz. Letra B, afastamento da qualificadora do homicídio. Letra C, reconhecimento da desistência voluntária. Letra D, reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Qual é a nossa resposta? Essa aí vocês não podem errar depois das minhas dicas, hein? Aliás, todos curtindo a nossa revisão? Alguma coisa vai cair amanhã. Estão curtindo a revisão? Estou torcendo por cada um de vocês. A gente está junto, tá? A gente está junto desde o início das nossas aulas. Estamos juntos. Eu estou aqui para ajudar vocês a passarem esta prova. Olha lá, vocês vão fazer penal? Venham fazer penal com a gente aqui, comigo aqui no Saraiva Prova. Aí embaixo no teu vídeo tá o linkzinho, faça a tua pré-inscrição e vamos juntos buscar, ó, esta vermelhinha na mão. Combinado? Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta sobre algum tema que eu trouxe durante a maratona. Algum tema durante a nossa revisão. O primeiro que acertar vai levar todo 100% um curso integral de segunda fase comigo. Vamos lá? Então concentra, põe na tela. Qual é o gabarito?
Pode ser a letra A? Arrependimento eficaz? Pessoal, é claro que não. Por quê? Porque o arrependimento eficaz significa tomar uma providência para impedir a produção do resultado. Olha a pegadinha na prova, ele se arrepende. Porque a questão diz, arrependido leva a Clara para o hospital. Só que a Clara morreu, seu Vinícius. Seu Vinícius, o senhor se arrependeu, mas o senhor não conseguiu de forma eficaz impedir a produção do resultado. Então o arrependimento do Vinícius foi ineficaz. Não o beneficia. Põe na tela. Não pode ser a letra A. Pode ser a B? Pode. Afastamento da qualificadora, claro. Como é que vai incidir para trás uma qualificadora? Ela vai retroagir para prejudicar o réu. Pode ser a letra C? Não, a vítima morreu. A vítima morreu e mais, ele não desistiu. Pessoal, a vítima morreu. E ele deu tiros na vítima, ele não desistiu de prosseguir na execução. Então, se houvesse uma tese, seria do arrependimento, mas só se fosse eficaz. Se ele tivesse salvado a vida da vítima. Foi ineficaz, ele não salvou. Põe na tela. Não pode ser a C. E muito menos a D, que quer reconhecer tentativa. Pessoal, como é que nós vamos reconhecer tentativa no homicídio que consumou? A vítima morreu. É óbvio, põe na tela que o gabarito é Brasil. Olha lá, o gabarito é Brasil, pessoal. Tá? Pessoal, vamos a mais um tema, o nosso último tema da revisão. Prescrição, fiança, anistia, graça e indulto. Te lembrando que só dois são os crimes imprescritíveis no Brasil. Os dois estão no artigo 5º da Constituição. O primeiro no inciso 42, que é o racismo, e o segundo no inciso 54 do artigo 5º, que é a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado democrático. Existem algumas decisões isoladas do STJ que equiparam a injúria racial ao racismo, chamando-a de racismo impróprio e também, portanto, imprescritível. Mas isso é jurisprudência isolada do STJ. A Constituição diz racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado democrático. Só esses dois são imprescritíveis. Tá? Põe na tela. Além disso, veja que eles são também inafiançáveis. Está no artigo 5º da Constituição. Está no artigo 5º. Imprescritíveis e inafiançáveis. Bom, do outro lado nós temos crimes que são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça ou indulto. Diz assim o inciso 43 do artigo 5º da Constituição. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Como é que você vai lembrar disto? São todos os hediondos e os equiparados. Professor Salim, quais são os equiparados? São os 3 T's. T de tatu, tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Os hediondos e os equiparados, eles são inafiançáveis e são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Mas são imprescritíveis? Não. Eu acabei de te dizer que só são imprescritíveis o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Só esses. Então, os hediondos prescrevem? Sim. E os equiparados, os 3 T's, prescrevem? Sim. Põe na tela. Os hediondos e os equiparados, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Só que eles prescrevem. Eles não são imprescritíveis. Só são imprescritíveis racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Lembra disso. Mas
Eu quero te lembrar do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, a 8072 de 90. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de 1. Anistia, graça e indulto. 2. Fiança. Veja que aqui também não se fala em prescrição. Eles prescrevem. Só não cabe fiança, não cabe anistia, não cabe graça, não cabe indulto. Mas vamos ver como isto está caindo agora. Eu te trago aqui uma questão do 28º. A Gabriela, senhora de 60 anos, é surpreendida com a notícia de que seus 2 netos, Pedro e Luiz, ambos com 18 anos de idade, foram presos em flagrante na mesma data, qual seja o dia 5 de setembro de 2018. Pedro foi preso e indiciado pela suposta prática de crime de racismo, enquanto Luiz foi abordado com um fuzil municiado, sendo indiciado pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito, artigo 16 da 10.826. Gabriela, sem compreender a exata extensão da consequência dos atos dos netos, procurou a defesa técnica deles para esclarecimento quanto às possibilidades de prescrição e concessão de indulto em relação aos delitos imputados. Considerando as informações narradas, a defesa técnica de Pedro e Luiz deverá esclarecer que, pessoal, nós temos 2 crimes. De um lado nós temos o racismo, que você já sabe que é imprescritível, e do outro lado nós temos o 16 da Lei de Armas, o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, cujo artigo 16 está previsto como hediondo na época deste exame de ordem. Então, o artigo 16, a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, previsto como hediondo no artigo 1º, parágrafo único da Lei dos Crimes Hediondos. O pacote anticrime vai alterar o uso restrito para uso proibido, mas não cai pacote anticrime para você, tá? Então, você tem que saber que ao tempo deste concurso, deste exame, você tem racismo, que é crime imprescritível, e você tem o artigo 16 da Lei de Armas, que é o fuzil, que é crime considerado crime hediondo e, portanto, insuscetível de indulto. Não cabe indulto em crime hediondo. Lembra disso. Põe na tela. As alternativas são: letra A. Os 2 são insuscetíveis de indulto e imprescritíveis? Tá errada, né? Tá errada. Porque só o racismo é imprescritível. Crime hediondo prescreve. Letra B. Somente o crime de porte de arma de fogo é imprescritível? Já está errada. Já está errada por quê? Porque só é imprescritível racismo e ação de grupos armados. Letra C diz assim: somente o racismo é imprescritível, começou bem, enquanto apenas o porte é insuscetível de indulto. Bom, tá aí o nosso gabarito. Letra D, somente o racismo é imprescritível, não sendo nenhum deles insuscetível de indulto. Não. O porte do fuzil é insuscetível de indulto. Então veja, não há nenhuma dúvida de que letra C é o nosso gabarito. Joia? Lembra, só 2 crimes são imprescritíveis no Brasil: racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Todos os demais prescrevem, ainda que hediondos. Os hediondos e os 3 equiparados, tortura, tráfico de drogas e terrorismo, tráfico de drogas, não é de pessoas, de drogas, os 3 T's, eles prescrevem, mas não cabe fiança, não cabe indulto, não cabe graça. Lembra de tudo isso, tá? E chegamos ao fim da nossa maratona. Eu espero que estas dicas ajudem cada um de vocês. Chegamos ao fim da maratona em penal, né? Porque agora vem o meu querido, grande colega, professor Clodomiro, para falar sobre a filosofia, que é importante para vocês também aqui na primeira fase. Agora, como eu prometi, a gente vai fazer um sorteio de um curso integral, de um curso completo de segunda fase comigo. Quem vier fazer o penal comigo para a segunda fase vai se dar bem, porque a gente vai passar nessa prova. Só que é o primeiro que acertar a seguinte pergunta. Eu falei durante a maratona de erro de tipo e de erro de proibição. Eu quero te perguntar,
quanto ao erro de tipo essencial e quanto ao erro de proibição, quais são as consequências do acolhimento pelo juiz destas teses? Qual é a consequência penal se o juiz acolher a tese do erro de tipo essencial, excusável ou inevitável? Exclui o quê dentro da teoria do crime? Qual é a consequência de o juiz acolher a tese do erro de proibição? Qual é a consequência? Se exclui o quê dentro da teoria do crime? Então você que responder em primeiro lugar a esta pergunta, o primeiro que responder de forma completa. Erro de tipo essencial, excusável ou inevitável e erro de proibição. Quais são as consequências do acolhimento da tese ou das teses? Exclui o quê? Exclui qual elemento do crime? Pessoal, um beijo para todos. O professor Clodomiro entra agora, faremos o intervalo. Bom, faremos o intervalo. Foi uma satisfação ter estado aqui com cada um de vocês. Estarei torcendo por vocês na data de amanhã no exame, tá? Vamos todos com Deus e uma boa prova. Beijão, pessoal.